Mais uma vez aqui, pessoal, para fazer outro deck review. Agora a gente vai falar do Lightsworn, que em princípio foi um deck no qual a gente não acreditou, mas a gente resolveu fazer uma brincadeira aí, ver se dava certo, até porque o Plagueis voltou a 2 e a gente pensou que isso pudesse funcionar de alguma maneira esquisita, né? Bom, como vocês podem ver, tem bastante coisa nova aqui no Lightsworn e a gente vai começar a explicar como é que esse negócio funciona. O set Lightsworn em si, ele se manteve a mesma coisa. São uma Celestia, 3 Wolf, 2 Garoth, 1 Gen, 3 Layla pela falta de Heavy. Talvez a gente jogasse com menos se a gente tivesse Heavy. Uma Eren para tirar Zenmenes, tirar Gash, bichos mais chatos. Honest, que é essencial no deck. 3 Luminas, que fazem um Reborn, de certa maneira. E na falta do Reborn isso também é bem interessante. Os 3 Necros e 2 Plagues e os 3 Raikos. Isso aqui não é novidade para ninguém. É assim que o deck jogava desde sempre. Não tem muito o que comentar sobre esses monstros. Vou aproveitar aqui para falar da falta do Bacon Savior, que é uma carta que o pessoal estava gostando de usar por ele fazer um quarto Necrogardna. A gente não sentiu falta disso no deck. Achou que dava para jogar sem ele. Mas se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar. Não muda muito o jogo. Sobre as novidades, a gente tem Light Ray Diablos, que entra tão fácil quanto o Judgment. Tá, ele não precisa de 4, ele precisa de 5. Só que o Judgment exige que sejam Lightsworns, ele não exige. Basta que sejam monstros light. E ele tem um ataque razoável, né, 2.800. E ele permite você ter um certo controle sobre o campo do seu oponente. Então a gente achou legal. Além disso, a presença dos 2 Diablos mais o Gorse possibilitam de uma maneira um tanto fraca, mas ainda assim possibilitam a entrada dos Rank 7 no nosso extra deck. E a gente vai falar disso depois. O que pode chocar vocês um pouco é a presença dos Time Lords. O Metaion está aqui porque, assim como a Eren, ele tira monstros do campo do oponente. Monstros chatos, monstros que você não quer ver ali. Ele é um compulsory que faz que volta todos os monstros para a mão do oponente, sendo que se fossem Exceeds, eles voltariam para o extra deck, então minariam recursos do oponente. Isso é interessante. E como brinde no final disso tudo, ele ainda dá um dano, né? Então é legal. E o Cephalon. O Cephalon é um monstro muito forte. Ele tem 4.000 de ataque, 4.000 de defesa. Ele entra com certa facilidade no deck, porque para você fazer o Special Summon desse monstro, você tem que ter 10 monstros no seu cemitério. Isso às vezes é meio forçado, mas como o Lightsworn ele já tem uma engine de dropar muita carta, isso acaba não ficando tão difícil assim. É um finalizador de jogo, ele pode aparecer do meio do jogo para frente, e ele entrando já é uma coisa muito ruim para o oponente. Ele vai ter que lidar com um bicho de 4.000, ele pode dar um reborn num monstro fada, e esse monstro fada ele volta sem efeito e com 4.000 de ataque. Pô, isso é muito legal. A gente tem a Celestia, ela é fada. A gente tem Honest. Pô, imagina um Honest que estava morto no seu cemitério e de repente de volta no campo com 4.000 de ataque. Isso é muito legal de fazer com o Metaion. E o mais legal do Cephalon e do Metaion é o fato deles terem nível 10. Então isso deixou a gente jogar com o Gustav Max como finalizador de jogo. Para quem não conhece o Gustav Max, a gente vai falar dele depois, mas ele faz um cowboy, só que bem melhor.
De mágica, o set de mágicas habitual, 3 Solar Recharge, uma Charge of the Light Brigade, um Foolish para valorizar os Wolves, ou os Necros e os Plagues, o que vocês acharem melhor. 2 Monster Reincarnation. A gente pensou em botar o terceiro, já que a gente tem muita coisa para voltar do Grave, né? Os Cephalons que podem ser dropados, os Judgments que podem ser dropados, o Black Luster. Mas o terceiro acabou travando um pouco nos testes que a gente fez e a gente preferiu jogar só com 2 mesmo. Dark Hole, bom, Dark Hole é Dark Hole. O deck normalmente ele jogava só com o Royal Decree ou sem trap nenhuma e de repente uma Trash ou Trap Hole, mas com a presença da Breakthrough Skill agora, que é uma carta nova, né, ela pode fazer efeito do cemitério. A gente achou muito interessante adicionar essa carta aqui, porque ela no cemitério não vai ser afetada pela Royal Decree, e se ela vier na sua mão, ela é uma ótima carta mesmo assim, você pode setar e parar um bicho do oponente, então ela é uma carta boa de qualquer maneira. E assim a gente termina de falar do deck em si. Agora o extra. Vamos começar aqui com os nossos Exceed. A gente tem a presença do Daigusto Fênix, que valoriza o Raikou, valoriza o Plagues. De repente, se você estiver precisando de um monstro para bater, ele tem 1500, é um ataque considerável. Ele pode tirar alguns monstros de nível mais baixo do oponente. E ele dá outra funcionalidade para o Plagues. O Raikou não precisa, de repente, ficar morto no campo depois de você ter flipado ele, se você não tiver uma Celestia na sua mão. Por isso ele está aqui para uma eventual jogada desse tipo. Zaymenes, ele é um Zaymenes e ele valoriza a sua Lúmina. O Necroguardian que estava de repente na sua mão, você pode baixar e fechar e fazer um Exceed Rank 3, um Zaymenes, um Leviair, que pode voltar alguma coisa que está removida, um Necroguardian e reaproveitar Necro, volta um Plagues e reaproveita o Plagues, volta alguma coisa que foi removida para invocar um Black Luster, ou alguma coisa que serviu de food para o Diablos. Então ele pareceu uma opção interessante agora. O Cowboy, como finalizador de jogo, como sempre. O Laval Volchain, que ele facilita o Wolf no deck. Esse bicho ele é bem interessante nesse deck porque, bom, ele tem 2 efeitos. Primeiro, você pode mandar uma carta do deck para o cemitério, e aí você pode milar um Wolf e colocar um bicho forte no campo, além de impedir que o Wolf venha na sua mão. Isso às vezes é terrível. E ele também pode escolher um monstro do seu deck e colocar no topo do deck. Então, se você não tiver nenhum Lightsworn para dropar no final do turno, você pode escolher o que você vai comprar. Isso inclui Cephalon, Black Luster, Judgment, Diablos, qualquer carta que você queira comprar. Maestroke, pelo fato dele não morrer, então de repente você pode fazer um Maestroke, jogar um Judgment e usar o efeito, limpar o campo e o Maestroke continua. Isso é legal. O Big Eye, ele tá aqui por causa da presença do Light Ray Diablos e do Gorse. A gente foi obrigado a escolher só um monstro de rank 7 para estar presente aqui, pela dificuldade de fazer, né? Afinal a gente só tem 3 monstros. E a gente achou que o Big Eye fosse ser melhor que o Dracossack ou o Master of Blades. Pelo fato dele fazer um efeito que não está presente no deck, né? O Dracossack ele não é destruído se tiver o token, mas isso não ajuda muito o deck no momento, apesar da gente poder aproveitar os tokens dele com Plagues, se fosse o caso. Bom, isso aí fica a gosto de cada um. A gente preferiu o Big Eye. Vocês podem jogar com o que vocês acharem melhor. E o Gustav Max. O Gustav Max está aqui por causa daqueles Time Lords. Para quem não conhece, você pode. Ele tem rank 10. Você pode tirar um material dele e infligir 2000 de dano no oponente. E ele não tem custo nenhum para isso, a não ser tirar o material. Ele continua batendo. Ele é um monstro que tem 3000 de ataque, 3000 de defesa. E ele tá aqui como finalizador, mas se você quiser fazer ele no meio do jogo para bater e tal, você consegue fazer.
e ainda dá um dano extra de 2000. De Synchro, a gente tem o Balmung, que é um rank 4 para valorizar Plagues com Raikou, caso seja necessário. A gente achou ele melhor que o Armory Arm, porque o Armory Arm aqui não faz muito sentido ele ficar equipado no Lightsworn. Se a gente fizer um Judgment ele vai morrer. Enfim, o Balmung, quando ele é enviado para o cemitério, destruído, né, pelo efeito de uma carta enviado para o cemitério, você pode fazer reborn num outro monstro de nível 4 do seu cemitério que não seja ele. Então, se você tem um Balmung e ele morre por efeito do seu oponente, ou se você faz um Judgment e destrói o Balmung, você vai ter de volta um dos seus Lightsworn de nível 4. Ou vai ter de volta o seu Honest, que você vai poder voltar para sua mão pelo efeito do próprio Honest. Isso podem ser jogadas interessantes em determinadas situações. O Catastor, porque ele limpa monstros que não sejam Dark com uma facilidade extrema. O Armades, que para quem não conhece, ele é um Synchro de nível 5, um pouco mais forte que o Catastor, né? Ele tem 2.300 pontos, mas quando ele ataca, o seu oponente não pode ativar nenhum efeito de carta até o final da Damage Step. Ele para todas as traps que o cara tiver, ele não deixa o oponente fazer gores. Ele é um monstro muito interessante se você quiser um batedor certo, já que esse deck a gente não conseguiu colocar Star Eater aqui. Ele é um batedor muito legal. O Urukizas, que vai furar a defesa dos monstros com defesa mais alta. Então isso é interessante, por exemplo, contra um Spirit Reaper que está acabando com você, contra um Gash. Se bem que o Gash tem a defesa mais forte que o ataque do Urukizas, mas se ele causar qualquer tipo de dano antes de bater no Gash, ele já vai aumentar o ataque. Então ele está aqui basicamente para acabar com essas defesas certas do oponente. O Psyremut, que é um monstro de nível 6 forte e que também elimina qualquer bicho. Para quem não conhece, ele faz um DD Warrior Lady, só que ele tem 2.400 pontos de ataque. Então ele não precisa fazer o DD Warrior Lady com quase ninguém, né? Ele sozinho, só por atacar, ele já destrói muita coisa. Black Rose foi o melhor nível 7 que a gente arrumou, e eu não preciso nem dizer o porquê, ainda mais nesse formato sem heavy. E o Stardust, a gente precisava de um Synchro de nível 8, e, bom, para ser sincero, normalmente a gente teria optado pelo Scrap Dragon, ou talvez até pelo Colossal Fighter, mas como o deck já tem muitos monstros fortes e ele já destrói muitas cartas naturalmente, a gente achou que o Colossal e o Scrap Dragon eles estariam não estariam acrescentando nada pro deck. Eles fazem coisas que o deck já faz sozinho. Então a gente resolveu colocar o Stardust porque ele tem um efeito muito bom. Ele é um monstro que para as traps que destroem, para cartas que destroem no geral, ele continua sendo um dragão, sendo forte. Enfim, ele faz uma coisa que o deck não faz, que é proteger. O deck não tem nada aqui que defenda. E é isso. Esse é o nosso Lightsworn. A gente espera que vocês gostem. A gente tentou reviver esse arquétipo morto já há bastante tempo. E a gente acha que a gente conseguiu isso. E para quem curtiu a ideia, só jogar. O gameplay do deck está ali embaixo. Vocês vão ver que ele está jogando de uma maneira bem interessante. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!